rubro-negros. Começamos agora a falar um pouco sobre a vitória do Flamengo por 2-0 contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. Quer começar a comentar um pouquinho? Bom, começar comentando, eu acho que se a gente for analisar o jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo começou bem o jogo. Acho que o time começou com uma boa intensidade, partindo para cima, tabelando, criando boas oportunidades. O Flamengo abriu para cá cedo, com 10 minutos de jogo, mas antes já tinha criado uma boa oportunidade numa cabeçada do Davi Luiz, que o goleiro do Sampaio fez uma baita de uma defesa. Bom, logo depois o Flamengo conseguiu abrir o placar. O Flamengo conseguiu ir criando oportunidades nos primeiros 20, 25 minutos. Mas como o Flamengo foi percebendo que o adversário era tecnicamente fraco e que não daria tanto trabalho ofensivamente, no caso defensivamente o Flamengo diminuiu a intensidade durante o primeiro tempo e mesmo assim conseguiu criar boas oportunidades. Por exemplo, uma ótima jogada que o Davi Luiz lança a bola para o Wesley cruza para trás e o Gabriel deixa a bola passar, o Arrascaeta sozinho chuta, o goleiro faz a defesa. O Flamengo criou boas oportunidades no primeiro tempo, mas como eu disse, com o passar do tempo, dos minutos, o Flamengo foi diminuindo a intensidade e conseguiu sair do primeiro tempo vencendo. Na segunda parte, eu acho que a intensidade diminuiu mais ainda. O Flamengo conseguiu criar oportunidades e fez, acho que 2-0 foi no segundo tempo, né? O Flamengo conseguiu fazer 2-0 no segundo tempo, mas eu acho que o Flamengo no segundo tempo deixou um pouco a desejar. O Flamengo já tá ganhando? Bom, acho que o Flamengo deixou um pouco a desejar na segunda parte, principalmente que acho que se esperava um pouco mais do Flamengo. Até entendo que o Tite fez algumas mudanças pensando já no jogo contra o Vasco, mas eu acho que esperava um pouquinho mais do Flamengo na partida contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo não fez um grande jogo, muito longe disso. Vamos dizer que nem o primeiro nem o segundo tempo do Flamengo não foi. O Flamengo não fez um jogo que você encantar os olhos, para ser sincero. Acho que o Flamengo poderia assim, ter trocado passes mais rápido, porque o Flamengo muitas vezes no jogo, especialmente no primeiro tempo, trocava passes lentamente, às vezes só entre os zagueiros e volantes, e o jogo não andava muito. Ela chegava mais vezes no ataque quando a bola chegava no pé de Arrascaeta, no pé de La Cruz, esses jogadores, para poder acelerar o jogo. O Gerson também foi outro que participou muito para acelerar o jogo para o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Mas, no geral, o Flamengo não conseguiu, vamos dizer, o Flamengo não conseguiu, com tanta posse de bola. O Flamengo até teve algumas boas chances para aumentar o placar, poderia ter sido muito mais do que 2-0. Mas o Flamengo não fez um jogo com uma alta intensidade. O Sampaio Corrêa sofreu, acabou sofrendo 2 gols e poderia ter sofrido mais, porque o time fraco, com a maioria dos times pequenos do time do Rio de Janeiro. É um dos times mais fracos do campeonato. Mas o Flamengo podia ter feito mais, o Flamengo podia ter jogado melhor, porque não foi uma grande partida, muito longe disso. A partida do Flamengo de pré-temporada foi, por exemplo, muito melhor que essa partida do Flamengo. Sim, teve jogadores que não vinham jogando, como o Gabriel e o Bruno Henrique. Acho que o Wesley também era outro que estava vindo, que não vinha sendo titular. Mas a gente sempre espera mais do Flamengo, especialmente nesses tipos de jogos, e o Flamengo não fez uma grande partida. Todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai ficar contente, porque o Gabriel e o Bruno Henrique voltar a marcar, e para o Flamengo e para eles é importantíssimo, porque eles são jogadores de alta qualidade, e o Flamengo, quanto mais jogadores bons o Flamengo tiver, melhor. Para eles o gol foi realmente importante, mas no geral o Flamengo não fez uma partida de encher os olhos, acho que de ninguém. Assim, a festa foi bonita, a gente tem que admitir que é sempre legal ver o Flamengo jogar fora do Rio, porque a gente vê como o time é de massa, os torcedores. Assim, eu entendo que o Tite fez algumas mudanças e eu concordo, eu acho que ele poderia ter feito até mais, porque no final de semana o Flamengo enfrenta o Vasco. Então eu acho que sim, foi interessante as mudanças que o Tite fez, porque se a gente for analisar o Everton, Cebolinha e o Bruno Henrique, não tem exatamente as mesmas características. O Bruno Henrique é mais um segundo atacante e o Everton Cebolinha já é mais um ponta. E o Gabriel, assim como acontece nesse caso, o Gabriel e o Pedro são bem diferentes. O Pedro é um jogador mais de área, o Gabriel já é um jogador que se movimenta mais. Inclusive a gente vê pelo gol que o Gabriel fez. Assim, o gol é praticamente o mesmo que ele fez na vitória do Flamengo em 2020, no Campeonato de 2020, acho que mais aconteceu em 2021, no Campeonato Brasileiro, no jogo decisivo que o Flamengo ganha do Internacional, e aquela vitória foi o resultado final que deu o título do Flamengo, apesar do Flamengo perder na última rodada. O gol é exatamente o mesmo, o Arrascaeta recebe a bola,
consegue passar a bola entre o zagueiro e o Gabriel consegue passar na frente do zagueiro e chutar no canto oposto do goleiro. Eu acho que eu gostei, se a gente for analisar, por exemplo, teus jogadores que você mais gostou do jogo de ontem. Eu acho que em alguns momentos o Wesley foi muito bem. Ele errou muito, cometeu alguns erros de domínio, de fazer o cruzamento errado, mas eu acho que o Wesley apareceu bem, soube aproveitar a oportunidade. Acho que o Bruno Henrique foi outro que, especialmente no começo do jogo, foi muito bem. Ele conseguiu participar bem, inclusive marcou o primeiro gol. E eu acho que o Arrascaeta, acho que pode ter sido o melhor jogador do Flamengo no jogo de ontem, porque ele levou o prêmio de branca. Ele participou, na maioria das vezes ele participou das melhores oportunidades do Flamengo, inclusive acho que deu uma assistência para um dos gols do Flamengo, o gol do Gabriel. Então eu acho que esses são para mim os 3 principais destaques da partida do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, porque acho que não teve, ninguém se destacou assim, não teve um grande destaque individual, mas eu acho que teve alguns jogadores que tiveram... Como aconteceu na primeira rodada com o time principal. Que fizeram uma boa partida individualmente falando. Então, bom, pra mim, eu vi muita gente elogiando o De La Cruz. Eu não achei que o De La Cruz fez essa partida toda que muita gente acha. Eu até entendo que o torcedor tá um pouco eufórico com o De La Cruz e tal, mas eu não achei isso tudo, essa partida toda do De La Cruz. Eu acho que eu gostei do Davi Luiz. Apesar do Tite ficar mandando o Davi Luiz forçar esse lançamento, eu, em particular, não gosto, porque acho que lançamento você tem que usar no momento certo, não o tempo todo, principalmente quando o adversário está postado na defesa, então não dá para ficar o tempo todo utilizando essa jogada. Mas eu gostei do Davi Luiz, eu gostei do Arrascaeta também, acho que o Arrascaeta foi bem. E o outro que eu gostei também foi o Bruno Henrique. Apesar do Bruno Henrique ser um jogador que comete alguns erros, o Bruno Henrique está sempre tentando. Então, assim, o Bruno Henrique é um jogador que, acho que de todos os que são de hoje reserva do Flamengo, acho que é o que, pra mim, tem mais possibilidade de roubar a vaga no time titular, apesar de que, na minha opinião, na era Tite, o Everton Cebolinha é o melhor jogador, então não vai ser fácil, porque é uma disputa bem complicada, mas é que como o Bruno Henrique é um jogador que dá muito gol, para um ataque, para todo o ataque é importante ter um jogador assim, mesmo que ele não jogue tão bem assim, ele marcar gols e dar assistência é muito importante para um time. Então eu acho que esses 3 foram o melhor, mas se a gente vamos dar uma nota pro jogador. Não, eu quero falar uma coisinha. O Flamengo antes com a bola parecia estar jogando um 4-1-4-1, com o Pulgar sendo o único, vamos dizer, volante ali na frente da área. Quando o Flamengo não tinha a bola, o Flamengo parecia que marcava num 4-4-2, com o Arrascaeta ao lado do Gabriel. Será interessante ver se isso vai se repetir ou se vai ser algo parecido no clássico contra o Vasco, se o Flamengo vai jogar no 4-1-4-1, como parece ter sido ontem, ou se o Flamengo, no jogo contra o Sampaio Corrêa, ou se o Flamengo vai jogar no 4-2-3-1 com o Gerson jogando ao lado do Pulgar. Vai ser interessante ver isso taticamente no clássico contra o Vasco. Sim, eu vou falar que se a gente for analisar se o Gerson for o segundo homem de meio campo, eu prefiro que seja num 4-1-4-1. Porque eu não sou muito fã do Gerson de segundo volante, então para mim o Gerson deixa muito a desejar. Inclusive eu, em particular, prefiro que o De La Cruz seja o segundo homem de meio campo do que o Gerson. Eu prefiro o Gerson pela direita e o De La Cruz por dentro. Mas eu acho que esse teste vai acontecer, ou se já não aconteceu, mas eu acho que com o time todo eu acho que ainda não. Time principal, titular, mas eu prefiro o De La Cruz por dentro e o Gerson mais pela direita, apesar de que eu acho que o Tite já prefere o inverso. Bom, notas dos jogadores, eu acho que o Rossi, eu vou dar nota 6, o Rossi não fez absolutamente nada, eu acho que nenhuma defesa do jogo, então não tem muito o que avaliar. Acho que eu daria só 5, não aconteceu nada, ele não precisa fazer defesa. Bom, é que 5 pra mim é uma nota meio, né? O Wesley eu acho que um 6,5, eu acho que o Wesley conseguiu chegar razoavelmente bem na linha de fundo, apesar que, como eu sempre falo, o Wesley é um jogador que tem uma deficiência gigantesca em cruzamento. Mas, por exemplo, o Flamengo poderia ter marcado um gol num passe dele para trás, em que o Arrascaeta chutou mal. Compartilho da opinião, 6,5 pro Wesley, foi bem. Davi Luiz eu dou nota 7, eu acho que o Flamengo não precisava defender, então, pro Davi Luiz, a parte que ele tem a posse de bola, ele já é um jogador diferenciado em relação aos zagueiros do Flamengo.
Então acho que ele fez bons passes, quebrando linha, então eu dou nota 7 pro Davi Luiz. Eu dou nota 6,5. Eu acho que o Davi, esses passes longos do Davi Luiz, em alguns momentos, para mim é desnecessário. Porque no começo do jogo mesmo, acho que com menos de 12 minutos ele deu 3 passes longos e errou os 3, se eu não me engano. Então eu acho que ele pode fazer isso, mas tem que acertar mais, porque senão você fica entregando a bola para o adversário toda hora. Bom, o outro é o Léo Pereira. O Léo Pereira não fez tanta coisa, acho que nota 6. Eu acho que não teve nenhum problema, mas também não se destacou com a bola nos pés. Ah, 6 também, porque não fez nada, não foi bem, não foi mal na marcação e também com a bola foi bem. Bom, lá na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, é o que eu falei, o Ayrton Lucas claramente tem dificuldades para jogar no estilo de jogo do Tite, porque o lateral esquerdo no time do Tite joga mais por dentro, e você vê que o Ayrton Lucas não tem essa qualidade, ele é um jogador de colocar a bola na frente e a linha de fundo cruzar, então 5 pro Ayrton Lucas. Eu compartilho a opinião. 5 também pro Ayrton Lucas, porque ele não fez aquelas jogadas que normalmente ele faz, mas aí também pode ser pro estilo de jogo do Flamengo do Tite, e ele tendo que jogar mais por dentro, não se destaca tanto. Bom, pro Pulgar eu dou 6, eu gostei do Pulgar. Não fez uma partida espetacular, inclusive perdeu um gol, né? Uma cabeçada que o Léo Pereira cabeceia na primeira trave e ele perde o gol. Sozinho, a bola vai no travesseiro, que não é um gol perdido. Mas é o que eu falo, o Érico Pulgar, ele dá ao Flamengo aquela ideia de saída de bola limpa, qualidade, sempre tá ali pronto para roubar a bola. Então, o Pulgar pra mim é diferenciado nesse tipo. 6 também, o Pulgar quase marcou um gol, e ele dá equilíbrio pro time do Flamengo, ele vai bem na marcação, como foi ontem, e vai bem na troca de passe, então ele fez o que a gente espera que ele faça. Bem. Bom, eu em especial não gostei do Gerson. Eu acho que o Gerson é um jogador que tem muita qualidade, mas eu não sei. Eu acho que de todo mundo ali, que pra mim quem tem mais chance de perder uma vaga no time titular é o Gerson. Inclusive eu tenho pra mim que se o Flamengo tivesse um segundo volante melhor, eu acho que o Gerson perderia a vaga no time titular, porque pra mim a falta de equilíbrio do meio-campo do Flamengo pra mim passa muito por ele. Qual foi a nota? Então, 5. Bom, eu discordo, eu dou nota 6 pro Gerson. Eu acho que, como eu comentei no jogo, o Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz foram os jogadores do Flamengo que melhor aceleraram o jogo com a troca de passes. Eu acho que eles participaram, fizeram os jogadores do ataque e também os laterais jogar, especialmente o Wesley. Então eu não concordo, acho que o Gerson, assim como o De La Cruz e o Arrascaeta, foram jogadores que deram mais velocidade na troca de passes do Flamengo, num jogo em que o Flamengo trocou muito passes e muitas das vezes trocou para o lado e não acelerou o jogo. Bom, do outro era o De La Cruz, também não gostei muito do De La Cruz, 5,5. Eu acho que, obviamente, o De La Cruz é um jogador que pra mim joga melhor por dentro, já falei sobre isso. Então eu acho que ele precisa de ter alguém que chegue muita linha de fundo, apesar do Wesley ser esse jogador que chega muita linha de fundo, não tem tanta qualidade assim, então eu acho que prejudica um pouco. Mas acho que é começo, então a gente dá uma elevada. 5,5 também por De La Cruz, porque ele foi muito bem na marcação, Sim, muito mas eu acho que ele não foi mal com a posse de bola, pelo contrário, eu já bem. Já elogiei ele deixou aqui o Gabriel na cara do gol. junto com o Gerson e com o Arrascaeta. Só que eu espero ainda mais do De La Cruz, então, e ele deu um grande passo pro Gabriel, mas acho que eu espero mais dele, então essa nota fica um pouco mais baixa por expectativa do que ele ainda pode fazer com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta eu dou 7. O Arrascaeta, as melhores jogadas saíram praticamente do pé do Arrascaeta, né? Então eu acho que o Arrascaeta foi bem, apesar de que nos últimos 25 minutos o Arrascaeta estava andando em campo. Eu acho que esse é do 6,5. Ele deu um belo passe para o Gabriel marcar o gol e, como eu falei, ele participou dos melhores momentos do Flamengo na partida. Mas eu acho que no segundo tempo, especialmente a segunda parte, para o final do jogo, o Arrascaeta pouco participou do jogo, assim como o time ofensivamente pouco participou, fez no jogo. Então acho que podia ter saído antes, mas acho que essa nota é justa. Bom, o Bruno Henrique eu dou 6,5, gostei do Bruno, apesar de que, de novo, é um jogador que comete alguns erros. Tem uma dificuldade claramente quando tem que cruzar a bola com a perna esquerda. Ele tem essa certa dificuldade, mas o Bruno Henrique é um jogador que consegue dar muitas boas jogadas ao time, tá o tempo todo correndo, tá o tempo todo dando opção de passe, então eu gostei do Bruno.
6,5 pro Bruno, porque o Bruno fez o gol, participou bem da partida, especialmente no primeiro tempo. Ele acelerou as jogadas pelo lado esquerdo. Algumas outras vezes o adversário foi bem na marcação e ele não conseguiu completar a jogada. Mas eu acho que ele pode jogar mais, mas eu acho que o Bruno Henrique com certeza sai como um dos destaques da vitória do Flamengo. Então acho que para ele, para o futuro e continuação, os próximos jogos para ele, essa partida foi boa. Bom, e o último, o Gabriel, que é do time titular, o último não, o Gabriel é o do último time titular, o Gabriel acho que foi razoavelmente bem, se movimentou bastante, mas já falei que o Gabriel precisa parar de querer vir receber a bola no meio campo, ele não vai roubar a vaga do Pedro fazendo isso, mas o Gabriel se movimentou bem, eu acho que foi importante ele fazer esse gol. Teve outra oportunidade que ele foi muito mal no lance em que o De La Cruz deixou ele na cara do gol e ele demorou e não conseguiu fazer o gol. O Gabriel do nota 6, eu acho que o Gabriel fez o gol. Também perdeu uma boa oportunidade ao demorar a chutar pro gol, mas acho que o Gabriel participou pouco do jogo. E isso não sei se é mais por culpa dele ou por culpa do time do Flamengo, que muitas vezes trocou passe lentamente, não acelerou o jogo e isso acaba fazendo o centroavante do time ter mais dificuldade de participar do jogo. Mas eu acho que o Gabriel, até pela qualidade que ele tem de participar, de trocar passe, ele pode participar mais do jogo, mas ficando ali como centroavante, para poder voltar a marcar gols como ele marcava em 2019, 20, 21. Bom, dos que entraram, 22. Na minha opinião, o melhor foi o Alan. Acho que o Alan entrou razoavelmente bem, conseguiu dar alguns bons passes. Acho que o Alan ainda tem uma certa dificuldade na defesa, mas com a bola no pé, eu acho que eu gostei em especial do Alan ontem. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, o Alan acho que foi o jogador que teve um destaque melhor. Eu acho que ele, vamos dizer, conseguiu ir bem na marcação, conseguiu trocar passes com velocidade, fazer o Flamengo chegar mais rápido no meio. Eu acho que o Alan é um jogador que nessa temporada pode apresentar um futebol, se estiver em forma, melhor do que foi nos primeiros meses com a camisa do Flamengo.